Boa noite, amada Igreja do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe com a sua graça e paz. Nossos visitantes, sejam bem-vindos. É uma imensa alegria ter a sua companhia. Oremos. Deus, eterno Pai, te louvo, te agradeço, Senhor, por esse instante, este momento que vamos estar na tua presença, reunidos com o teu povo. Deus amado, nos dê, Senhor, a tua bênção, a tua orientação. Fala com cada um dos teus filhos, com a tua igreja aqui presente. Seja engrandecido, Pai. Seja bem-vindo entre nós. Nós te bendizemos e te louvamos, Pai querido de amor. Te agradecemos, Pai. É uma honra, Senhor, estar diante de ti. Que possamos, ó Deus, prestar mais este culto, este momento, Senhor, como forma de louvor e de agradecimento, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Louvado seja Deus. Façamos a leitura bíblica no livro de Apocalipse, capítulo 22, a partir do verso 8 até o 21. Diz assim a palavra do Senhor para nós nesta noite. Eu, João, sou quem ouvi e viu estas coisas. E depois de ter ouvido e visto, prostei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça, continue o imundo a ser imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, envio o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Palavra do Senhor. Sublime em majestade e glória, sobre as milícias do céu.
pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Igreja amada do Senhor Jesus, Deus é santo, nele não habita o pecado. E nós somos pecadores e na presença do Senhor estamos. Então vamos ao momento de confissão dos nossos pecados. A palavra de Deus nos ensina, lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, verso 8, diz: Eu os purificarei de toda a sua iniquidade, com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram, e se revoltaram contra mim. Amém. Palavra do Senhor. Então, nesse instante, você e Deus, em oração silenciosa, confesse seu pecado, e em seguida eu oro pedindo perdão a Deus, agradecendo a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Amém? Eterno Deus, louvado e agradecido seja o teu nome. Te louvo, te agradeço, porque tu és um Pai de amor e de misericórdia, Pai. O Senhor nos dê o teu perdão, Senhor, nesse instante. A tua igreja confessa, Senhor, o seu pecado, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, compreender. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, ter misericórdia, porque eles estão confessando e pedindo perdão. Abençoe cada um dos teus filhos, Pai. Sustenta cada um de nós, Pai. Que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, ser gratos a Ti pelo perdão, Senhor, e reconhecer e te pedir, Senhor, porque Tu és o Deus que nos perdoa e esquece completamente quando pedimos perdão, Pai, em nome de Jesus. Amém. Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi pra te servir. Se em meu agir o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, se em teu caminho não segui. Se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a te ouvir e com amor servir, e os santos passos teus aqui seguir. Perdoa-me,
Senhor, se frutos eu não produzi, se indiferente a tudo a missão eu não cumpri. Perdoa-me, Senhor, se os campos brancos eu não vi, se só pra mim vivi, se os meus talentos não desenvolvi. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver para o teu louvor. Ensina-me a agir e meu dever cumprir, e frutos dignos dedicar a ti. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver para o teu louvor. Ensina-me a agir e meu dever cumprir, e frutos dignos dedicar a ti. E agora, louvemos ao Senhor Jesus, o único que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco toda hora e espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Com alegria ao Senhor, Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Seguindo, para o alvo eu vou, coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor.
Te queremos, Senhor. Te desejamos mais que tudo, Senhor. Aleluia! Boa noite, amada igreja. É com muita alegria que recebemos hoje, para nos trazer a mensagem de Deus, o reverendo Ivan Cláudio Pereira Borges. É um amigo da nossa IPI metropolitana, já tendo participado de atividades presenciais e também nas nossas atividades remotas. Então, com muita alegria, reverendo Ivan, que o recebemos nesta noite para trazer o recado de Deus para a nossa igreja e todos que estão acompanhando as atividades da IPI Metropolitana no canal aqui no YouTube. Vamos fazer uma oração de iluminação. Grandioso Deus, Pai eterno, ó Espírito Santo ensinador, nós te pedimos que venha abrir os corações daqueles que estarão ouvindo a tua mensagem. O Senhor já trabalhou no coração do reverendo Ivan Borges e assim, como inspirador das Sagradas Escrituras, o preparou para trazer a tua mensagem nesta noite. Abençoe os nossos irmãos que estão acompanhando este culto, que todos sejam muito abençoados, ó Pai. E também já te pedimos por aquelas pessoas que acessarão o nosso canal no futuro, que seja, ó Deus, motivo de gozo, de júbilo, de salvação e de edificação espiritual. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus, o nosso amado e suficiente Salvador. Amém e amém. Meus irmãos, muito boa noite a todos, que Deus os abençoe. É um prazer estar aqui mais uma vez na Igreja dos Irmãos, Igreja Presbiteriana Independente, e eu, como sempre digo, ao aceitar o convite, é um privilégio para mim poder atender a este chamado, porque entendo que é o Espírito Santo de Deus que move o coração da igreja para que a igreja convoque ou chame os seus arautos para falar em seu nome, falar em nome de Deus. E eu estou hoje aqui agradecido ao Senhor por me permitir viver este momento e poder dizer algumas coisas a respeito daquilo que Deus tem colocado no meu coração. E eu espero que isso sirva para abençoar os irmãos, abençoar a igreja, fazer com que ela frutifique e cresça mais e mais. Eu vou pedir aos irmãos que abram no texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 18, dos versículos 35 a 43, que eu lerei e peço que você me acompanhe. Aí no Evangelho de Lucas, mais uma vez, capítulo 18, versículo 35 a 43. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam, para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça?
Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos visitou através do teu Filho amado Jesus. E porque ele, por vários momentos, Senhor, se encontrou com pessoas como nós, que durante esses 3 anos, cada uma dessas pessoas são como nós, Senhor, exemplos daquilo que somos, exemplo daquilo que nós precisamos e exemplo, Senhor Deus, de momentos tão especiais na tua presença. Por isso, Senhor, torna com que este pequeno trecho da tua palavra e esta ocasião, esta história, se faça, Senhor Deus, se converta num momento de bênção para a nossa vida espiritual. É o que pedimos em nome do teu Filho amado Jesus, nosso Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, as pessoas que se encontraram com Jesus durante os seus 3 anos, pelo menos aquilo que está registrado aqui no texto dos Evangelhos, cada uma delas tem um aspecto da nossa vida em particular que nos afeta. É como se nós pudéssemos nos transportar para aquele momento e nos sentirmos como aquelas personagens. Somos, de certa maneira, Pedro, João, Tiago. Somos talvez até mesmo Judas. Somos aquelas 2 pessoas que foram crucificadas ao lado de Jesus, porque às vezes temos dúvidas, às vezes confiamos. Somos também aquela mulher que por muitos anos vivia procurando uma solução para a sua enfermidade. Somos, meus irmãos, aqueles que duvidaram, somos aqueles que humildemente correram até Jesus. Enfim, meus irmãos, somos cada uma destas pessoas que se encontraram com Jesus. E temos as mesmas perguntas, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, os mesmos dilemas. Enfim, cada trecho das Escrituras nos fala ao coração. E aqui o cego não é somente o cego físico, mas o cego espiritual, o cego em todos os sentidos. Porque nesse pequeno trecho da palavra de Deus, Deus nos fala ao coração lá no fundo. Deus quer nos mostrar a importância de nós buscarmos a Ele, de nós buscarmos a sua presença, o seu poder, a sua graça, a sua força, enfim, buscarmos a Ele, somente a Ele. Então, quando lemos esse trecho, o que é que nós encontramos? Nós encontramos primeiro uma pessoa, não somente cega, mas uma pessoa que não tinha qualquer tipo de recurso, era naquela época um verdadeiro inválido, uma pessoa que não podia se sustentar, não podia subsistir, não podia fazer algo para ter com que comer e com que se sustentar. Hoje é bem diferente, nós temos um Estado que, mal ou bem, provê ajuda para pessoas com deficiências, pessoas com dificuldades. Mas naquela época, meus irmãos, as pessoas eram literalmente abandonadas.
As mulheres que perdiam seus maridos não tinham a quem recorrer. Crianças abandonadas, muitas vezes, não tinham como se virar. E essas pessoas com dificuldade, os leprosos, os cegos, os coxos, todos eles eram pessoas, eram párias da sociedade, pessoas que não tinham, enfim, recursos para poder sobreviver. Por isso que nós estamos vendo aqui não é somente um homem cego, mas um homem alijado da sociedade, um homem que vivia ou tentava viver da caridade alheia, um homem que precisava sempre das pessoas e não tinha a quem recorrer. Portanto, essas pessoas ficavam à margem, ficavam sentadas, ficavam pedindo, e muitas delas eram rejeitadas, muitas delas eram tratadas de maneira tão desprezível. Essas pessoas estavam à margem de tudo. E, portanto, não é de nós podemos nos assustar diante de uma narrativa dessa, porque a situação naquela época era essa. De maneira que Jesus, ao se aproximar de Jericó, então, muito provavelmente era na entrada de Jericó, porque essas pessoas, como hoje, ficam à beira, nas portas dos supermercados, nas portas dos hospitais, nas portas de lugares onde passa o maior número de pessoas. Então este cego estava num lugar, de certa maneira, estratégico, pedia para alguém colocá-lo lá. E ele, a única coisa que ele podia fazer era pedir esmolas. Pedir esmolas. Nós também nos encontramos, em muitas ocasiões, como cegos. Não que não enxergamos, mas pessoas nos colocamos, às vezes, em situações em que nós não temos a quem recorrer. E vivemos pedindo para que outras pessoas nos ajudem. E às vezes coisas pequenas. Às vezes, meus irmãos, nós não conseguimos enxergar um caminho para perdoar outras pessoas. Às vezes nós não conseguimos enxergar um caminho para entender a nós mesmos. Às vezes nós não conseguimos entender por que determinadas coisas acontecem conosco, por que estamos diante de certos becos sem saída, certas situações realmente problemas intransponíveis. De maneira que este cego reflete para nós uma situação que é comum para muitos de nós, se não todos. Quantas vezes nós não sentimos numa situação em que realmente nós não temos uma solução e precisamos ou achamos que precisamos apenas de esmolas. E aqui diz o texto que o homem era cego, mas há algumas coisas interessantes que este homem nos traz como exemplo, como forma de saída. Diz o texto bíblico que ele podia ouvir. Tanto é que, ouvindo o tropel da multidão que passava, ouvindo.
Meus irmãos, nós às vezes estamos em situações em que não podemos enxergar um caminho para onde nós vamos. O que podemos fazer? Mas nós podemos ouvir. Nós podemos ouvir a palavra de Deus. Nós podemos ouvir uma orientação do Senhor que vem através de um irmão que ore, um irmão de fé. Nós podemos ouvir o Senhor falando através até mesmo de outras pessoas. Porque Deus, quando você busca o Senhor fala. O Senhor fala ao coração. O que nós precisamos, se não conseguimos enxergar um caminho para onde nós devemos ir, nós devemos pelo menos ouvir. E aqui, o trecho da Bíblia nos inspira a pensar que podemos ouvir. Pelo menos podemos utilizar um dos nossos sentidos para tentar entender o que é que está acontecendo. E ouvindo, ele ouviu algo que não era natural, não era usual. Ouviu, conforme o texto, o tropel da multidão. Ele ouviu pessoas, ouviu um ajuntamento, ouviu barulhos que eram inusitados, totalmente diferentes. Ele fez uma outra coisa que ele podia fazer também. Ele perguntou o que era aquilo. Então vejam, meus irmãos, que muito embora transportando para a nossa vida, muito embora às vezes não consigamos ver alguma coisa, nós podemos ouvir a palavra de Deus, podemos ouvir a voz do Senhor através de um hino, através de alguém. Podemos também perguntar. E perguntar o quê? O que é que Deus está querendo nos dizer? O que era aquilo? O que é que Deus está querendo nos dizer? Que fenômeno é este? Ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. E interessante que as pessoas que estavam ao derredor de Jesus fizeram uma narração, fizeram uma descrição de tudo aquilo que estava acontecendo. E a única coisa que eles disseram é que passava Jesus, o Nazareno. Com certeza, ele já sabia da fama de Jesus, já sabia quem era Jesus, mas ainda não tinha tido um contato com Jesus. E era o único momento, a única oportunidade que ele poderia fazer o que lhe restava, que era clamar. Então ele podia ouvir, ele podia perguntar, mas acima de tudo ele podia clamar. E foi o que ele fez. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, então reconhecendo que Jesus era da linhagem de Davi, tem compaixão de mim. Esta declaração não é uma declaração qualquer. É uma declaração de alguém que no coração reconhecia que Jesus era o Filho de Deus, porque da linhagem de Davi. Porque da linhagem de Davi. Então, meus irmãos, esta declaração tinha muito mais do que simplesmente o significado de chamar a atenção de Jesus. Ele reconhecia que Cristo, que o Senhor, que Jesus, que estava ali, o Nazareno, a cidade de Nazaré, era verdadeiramente o Messias. De uma maneira indireta, ele reconhecia isso. Não era somente chamando da linhagem de Davi ou uma coisa simples. Era um reconhecimento da realeza de Jesus, porque filho de Davi é filho do rei, então é da linhagem, da realeza. Por isso que Jesus
atentou para o seu clamor. Veja, meus irmãos, que nós, em muitas situações, nós estamos diante de Cristo, mas não reconhecemos quem Ele verdadeiramente é. Quem é Jesus? Jesus não é simplesmente uma figura histórica. Jesus não é simplesmente um tema bonito para o hino. Jesus não é somente a inspiração para uma pintura, para uma música. Jesus é o Filho de Davi. Jesus é o Senhor dos Senhores. Jesus é o nosso Criador. Jesus é quem morreu por nós. Jesus está à disposição de nós. Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Jesus é aquele que venceu a morte. Então, Jesus é muito mais do que simplesmente um nome diferente que nós ouvimos, que nós lemos, que nós sentimos, que nós proclamamos. Jesus é o Filho de Deus presente na nossa vida. E Ele está passando constantemente diante de nós. Ele está passando aqui agora, dessa forma virtual, mas Ele está passando perto de nós. Então, quando Ele clamou, Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim, outras pessoas que não enxergavam o que Ele enxergava, tentavam atrapalhá-lo, mas Jesus ouvia. Deus sempre ouve. Não há nada que possa impedir que Deus ouça o nosso clamor. E os que iam na frente o arrependiam para que ele se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meus irmãos, isso nos remete a um texto lá em Isaías, em que Deus diz: se me buscardes de todo o vosso coração, me achareis. Me achareis se me buscardes de todo o vosso coração. O que é todo o coração? Todo o coração, meus irmãos, é quando nós colocamos nas mãos de Deus, dizendo: Senhor, eu reconheço que eu não tenho condição de ao menos ter um segundo a mais na minha vida. Tudo o Senhor é que provê para mim. O Senhor é o meu braço forte, o Senhor é a minha inteligência, o Senhor é o meu ânimo. Tudo, tudo. Basta apenas, meus irmãos, que nós reconheçamos isso. Nós precisamos reconhecer isso. Nós somos como esse cego. Muitas coisas nós não enxergamos na nossa vida. E as pessoas às vezes querem nos afastar da presença do Senhor. Mas este homem deve ter pensado: é o único caminho, é a única pessoa. Ele está passando aqui agora e ele pode me ouvir. Ele pode me ouvir. Então eu vou clamar até que ele me responda. Quantos dos irmãos não tiveram uma experiência em que os irmãos clamaram e Deus respondeu? Deus responde. Uma das coisas mais interessantes que eu pude perceber nessa minha vida, na presença de Deus e lendo a sua palavra, é que Deus é surpreendente. Deus faz muito mais do que você possa pensar. Como disse Paulo na oração aos Efésios, né, que ele registrou ali na carta aos Efésios. Quando oramos, Deus faz muito mais do que podemos pensar ou pedir, ou mesmo sonhar em pedir alguma coisa para Ele. Porque Deus é surpreendente. Deus não faz exatamente aquilo que nós pedimos. Deus faz muito mais. Deus nos resgata. Deus nos dá uma vida maravilhosa. Quando Deus nos responde, meus irmãos, quando é a hora, porque Ele nos responde, né? Como disse Jesus sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer,
aqui mesmo no Evangelho de Lucas, há esse relato, né, sobre o dever de nós orarmos sempre, de insistirmos, de clamarmos, de batermos a porta, de saber que Deus não é aquele juiz iníquo, Deus ouve. Deus é nosso Pai, não é somente juiz, Deus é nosso Pai. Um Pai que nos ama incondicionalmente. Incondicionalmente. Não há nenhuma condição que Ele estabeleça para que nós entremos na Sua presença. Não há nenhuma condição, nenhum senão, nenhuma senha para que nós entremos na Sua presença e possamos dizer a Ele alguma coisa. Não, Deus nos aceita, nos abraça, nos recebe, nos ama. Deus dispensa a sua bênção para nós. Por isso, meus irmãos, nós somos esse cego. Nós somos esse cego porque muitas vezes nós não enxergamos a vida. Nós estamos à margem daquelas pessoas que estão sendo abençoadas, nós não sabemos como nos portar. Então, o que a palavra de Deus está nos dizendo? Que nós temos outros recursos. Nós podemos ouvir, nós podemos sentir a presença de Deus, nós podemos saber que alguma coisa está acontecendo, nós podemos perguntar, nós podemos tentar entender o que a palavra de Deus nos diz, o que Deus pode nos dizer. Nós podemos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Podemos buscar ouvindo, podemos buscar perguntando, mas, sobretudo, nós podemos clamar. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. Meus irmãos, olhe o tratamento especial que Deus dá para quem clama a Ele. Se você clama ao Senhor, se você abre seu coração, se você para com todas as reservas, Deus vai te ouvir. Com certeza Deus vai te ouvir. Porque Deus te ama. Deus vai lhe ouvir. Então, cada vez gritava mais, Jesus mandou parar todo aquele tropel, mandou chamar, porque ele queria tratar pessoalmente com este cego. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: "Que queres que eu te faça?" Porque Jesus queria que ele dissesse para todos, porque Jesus já sabia, que dissesse para todos o que é que você precisa, para que isso ficasse registrado no texto bíblico, para que eu e você pudéssemos ver: o que quer que eu te faça? Senhor, que eu volte a ver, que eu torne a ver. Senhor, é uma coisa tão fora do comum. Eu vou lhe pedir algo que realmente só um milagre, mas que eu torne a ver, que eu torne a ver, que eu torne a ver tudo. Meus irmãos, isto aqui está fora do normal. Quem é que fez isto? Antes de Jesus não havia ninguém que fizesse isso. E olha, meus irmãos, há uma outra coisa importante também. Quantos cegos havia naquela época? Muitos. Quantos pobres? Quantas pessoas necessitadas? Quantos clamaram a Jesus? Quantos clamaram a Jesus? Esta situação aqui é a mesma, em termos, é a mesma da mulher que foi e buscou e apenas tocou na veste de Jesus. Ela tocou na veste de Jesus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não era a veste em si, mas era o próprio Cristo. Ela estava buscando o próprio Cristo. A essência. Ela não estava buscando uma figura histórica. Ela não estava com dúvidas se ele era filho de um empreiteiro, porque José era muito mais do que simplesmente um carpinteiro. José era empreiteiro. Ela foi à busca do próprio Deus, e tocar na veste de Jesus
era tocar no próprio Deus. É a mesma coisa que estar aqui. Ele clamou porque ele estava clamando a Deus, ele não estava clamando a uma figura histórica, ele estava indo até o próprio Senhor Jesus. E o Senhor Jesus então pergunta-lhe: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça, Ivan? Que queres que eu te faça, Mário? Que queres que eu te faça, João Pedro? Que queres que eu te faça? Então ele disse: que eu torne a ver. Tornar a ver não era algo comum, era um milagre. Era um milagre. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Ele poderia simplesmente ter parado na primeira frase: recupera a tua vista. Mas não, ele prosseguiu: a tua fé te salvou. É porque há um plus, há alguma coisa a mais nessa dinâmica, dessa conversa, desse clamor, dessa situação toda que está aqui. Este homem clamou porque ele tinha fé, e fé no filho de Davi. É uma coisa muito diferente. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Meus amados irmãos, nós nos encontramos em situações bem complexas nos dias de hoje. Depois desses momentos de pandemia, muita coisa ficou ainda no nosso coração, muitas dúvidas, muita tristeza, muita perplexidade ainda ronda o nosso coração, está ao nosso derredor. Nós muitas vezes não estamos nos reunindo ainda na igreja, algumas igrejas ainda já estão. Nós perdemos parentes, perdemos amigos, nós perdemos entes queridos. E tudo isso agora é envolto por uma indefinição política, econômica. Tudo é muito estranho, tudo é muito difícil. Então é a hora de clamar ao Senhor. É a hora que nós estamos tão no sentido tão afastados. Parece que não há uma solução para nós. Então é o momento de clamar, porque o Senhor Jesus, ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então Jesus está aqui. Jesus está aqui. O Senhor Jesus está aqui. Se você crê, o Senhor Jesus está aqui. Ele está simplesmente dizendo a você: qual é o seu nome? Seu nome é Márcia? Seu nome é João? Seu nome é Cláudio? Qual é o seu nome? Ele vai dizer: que queres que eu te faça? É isso, meus irmãos. O que você precisa nesta noite, você precisa clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor. Se colocar no lugar deste cego e perguntar, ouvir e, mais do que tudo, clamar ao Senhor. Nós precisamos crer no Filho de Davi. Nós precisamos crer que ele pode efetivamente nos trazer uma coisa surpreendente. Surpreendente porque recuperar a visão é algo totalmente impossível aos olhos humanos. Então, provavelmente alguma coisa aparentemente impossível. Jesus disse: aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. É possível para Deus. Então não pense que é impossível. É possível na bênção do Senhor. Então clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Nós precisamos clamar ao Senhor. Precisamos aprender a clamar ao Senhor. Precisamos aprender a abrir o nosso coração e permitir que bênçãos maravilhosas fluam na nossa vida, fluam na vida dos nossos parentes, fluam através de nós. Nós precisamos
então confiar no Senhor para que nós cheguemos a esse ponto de glorificar a Deus, glorificar ao Senhor. Então, nesta noite, o que eu quero deixar para os irmãos é: nós somos como qualquer uma destas pessoas que está aqui. As pessoas do Evangelho são nós, ou nós somos essas pessoas, com as suas deficiências, com os seus problemas, com as suas dificuldades, mas algumas pessoas agiram de uma maneira correta, agiram de uma maneira que Deus espera que nós façamos, buscar a sua presença, buscar a Ele. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus. Agradecemos ao reverendo Ivan, que nos trouxe esta mensagem tão importante para os nossos corações. Que Deus continue abençoando o seu servo, e temos a certeza que contaremos com a sua presença em outras oportunidades aqui na nossa igreja. Que Deus o abençoe juntamente com sua família, reverendo Ivan. Passamos a uma parte muito importante do culto reformado, que é o ofertório. A palavra de Deus conclama primeiramente a ofertarmos as nossas vidas no altar de Deus, para que Ele possa nos usar. Mas também nos é solicitado que apresentemos a 10ª parte de tudo que Deus nos concede para o sustento da sua obra aqui na terra. A igreja tem os seus compromissos mensais e precisa, sim, de recursos para saudá-los dentro dos prazos, de modo que contamos com a fidelidade dos irmãos e as ofertas dos nossos amigos. Que Deus possa abençoá-los rica e poderosamente. A palavra do Senhor tem muitas promessas para aqueles que não somente se apresentam na presença de Deus para servi-lo, mas também contribuem para que o reino de Deus seja propagado em vários corações. Então, como dizem Malaquias, provai-me e vede, senão abrirei as janelas do céu e derramarei bênçãos sem medida. Então, vamos colaborar. A igreja já está com planos de retorno às atividades presenciais e não possui sede própria. Terá que partir para locação de imóvel e os gastos aqui no Distrito Federal são elevados em termos de aluguel. Mas Deus é aquele que está providenciando, movendo os corações para a sua colaboração. Os nossos dados bancários estão sendo exibidos, você pode anotar. A chave Pix é o CNPJ da igreja, portanto, Deus quer abençoar aqueles que contribuem regularmente para o sustento da igreja. Que Deus os abençoe rica e poderosamente. E não saia do nosso culto, aguarde, porque no final o reverendo fará uma oração especial e impetrará a bênção. Tenham todos uma ótima semana na paz do Senhor. Passaremos agora aos nossos avisos. Todos os domingos estamos neste canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Ative também o sininho, para que você possa receber a notificação das nossas atividades, que são Escola Dominical às 10h15. São lições maravilhosas que nos faz aprender cada vez mais da palavra do Senhor. No próximo domingo, o reverendo Sandro dará continuidade ao estudo do livro de Filipenses. Não perca! Convide amigos e familiares para participar também, compartilhando o nosso link. Já às 19h15 é o nosso culto.
momento em que, reunidos em família, podemos louvar e adorar ao nosso Deus. Não perca essa oportunidade e também convide amigos e familiares para serem abençoados. Já às terças-feiras é o nosso culto de estudo bíblico por meio da plataforma Zoom. São momentos muito especiais que nos vemos e nos falamos ao vivo, além de compartilharmos da palavra do Senhor. Se você deseja participar conosco, solicite o link a um dos líderes da nossa igreja. E agora, dirijo-me aos membros da IPI Metropolitana. Conforme já dito no domingo passado, foi lançada uma convocação no grupo de membros, que certamente você faz parte, pelo Reverendo Sandro, presidente do Conselho da IPI-MB, chamando a todos os membros para participar da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que ocorrerá no próximo dia 21 de novembro, na casa da presbítera Odete e de seu esposo Daltro. O endereço está devidamente anotado na convocação. Você pode conferir e, se tiver alguma dúvida, entrar em contato conosco. A pauta das assembleias são as de praxe para a ordinária, destacando-se a aprovação de contas do exercício de 2020, e para a extraordinária, a eleição da vaga de um diácono. Sendo assim, se você é membro da IPI Metropolitana de Brasília, não deixe de comparecer, lembrando que precisamos de um quórum para poder abrir a assembleia. E é muito importante a sua participação como membro nesta atividade da igreja. O nosso chat está aberto. Se você deseja um pedido de oração, coloque, pois a igreja quer orar por você durante a semana. Agradecemos a todos que estão participando deste culto, em especial aos nossos visitantes. Sejam bem-vindos ao nosso meio. Deixe o seu recado no nosso chat. Desejo a todos uma excelente semana na presença de Deus. Meus irmãos, hoje pela manhã, inclusive, eu refleti junto com a minha esposa num culto nosso particular, culto doméstico, sobre o mesmo texto. E, portanto, é importante para nós que reflitamos sobre a questão do cego de Jericó. E é importante também que nós tenhamos sempre em mente que o Senhor está conosco e que podemos sempre clamar ao Senhor, clamar por sua misericórdia. E essa misericórdia que nós devemos clamar também hoje pela manhã e hoje à noite, quando os irmãos estiverem vendo ou assistindo esta pregação. Portanto, vamos orar ao Senhor agora e vamos terminar requerendo, clamando ao Senhor a bênção para a nossa vida. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Deus, porque o Senhor sempre caminha conosco todos os dias, o Senhor não nos abandona, o Senhor está sempre conosco, mas principalmente, Senhor, tu respondes àqueles que clamam. E agora, ó Deus, ouve cada coração nesta noite. Atende, Senhor Deus, as súplicas que cada um está lhe fazendo nesse momento. E ministra, Senhor Deus, a tua bênção, a bênção para cada um. Ó Deus bendito, que o Senhor nos abençoe nesta noite e também, ó Deus, durante essa semana. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações ternas do Espírito Santo de Deus sejam com todos vós, irmãos, e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face de toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém.